Livro dos Atos, capítulo 28. Estamos iniciando o último capítulo, iniciando a exposição do último capítulo do livro de Atos. E tendo terminado de expor esse livro, teremos cumprido o nosso papel, nosso propósito de estudar todo ele, sempre fazendo uma aplicação prática, cristocêntrica, para as nossas vidas. Amém? O livro dos Atos, capítulo 28, a partir do primeiro verso, diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade. Em algumas outras traduções está escrito os bárbaros. Porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, porque salvo no mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperaram que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Senhor, mais essa vez nos aproximamos de Ti, com a mesma reverência que fizemos anteriormente, e também com o mesmo senso de insuficiência, cientes, ó Deus, da nossa carência do Senhor. Precisamos de Ti, precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Se o Senhor não falar conosco, não nos instruir, estaremos perdidos, estaremos completamente desorientados em escuridão. Mas se a luz da Tua palavra brilhar na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, poderemos, ó Senhor, encontrar a maneira como devemos andar na Tua presença e aquilo que o Senhor deseja de nós. E se esse mesmo Espírito nos capacitar a aplicar e a praticar a Tua palavra, poderemos ser tocados e transformados nessa noite. Portanto, te pedimos isso, te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Calor, né? Talvez hoje nós poderíamos cantar com muito calor, ao invés de muito louvor. Mas o ar-condicionado está chegando. Está no processo. E a ventania lá fora também está acontecendo. Mas nós estamos protegidos aqui. Glória a Jesus por isso, por esse lugar tão acolhedor, tão protegido, tão seguro que o Senhor nos deu, não é? Não chega de inundação, não chega de vendaval, nenhum problema nos alcança aqui. Que bom estarmos aqui. Julgamentos. A Bíblia, ela fala muito sobre julgamento. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Cristo, no capítulo 7, conforme escreveu Mateus, verso 1, Sermão do Monte, Jesus diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Mas o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 28, diz assim: Julgai. Em algumas traduções, examinai todas as coisas, depende do que é bom. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 4, verso 5, ele diz: Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós, apesar da insistência das Escrituras para
não proferirmos julgamentos e condenações, apesar da admoestação e da instrução da Escritura Sagrada, para que estejamos atentos às coisas, sem contudo condenar pessoas, e deixar que as pessoas sejam julgadas pelo Senhor, porém as coisas sejam analisadas e avaliadas a todos nós, nem sempre temos a sabedoria necessária para isso. Somos muito rápidos em proferir sentenças e às vezes até condenações. Em muitos casos até aplicamos a pena. Jesus, quando proferiu suas palavras de instituição, de estabelecimento da nova lei do Reino de Deus, não abolindo a lei do Antigo Testamento, mas aplicando essa lei de forma prática à vida dos seus discípulos, lembrando que o Sermão do Monte foi pregado aos discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 diz assim: então Jesus subiu ao monte, e tendo se assentado, se aproximaram dele os seus discípulos. E Jesus está promulgando a lei. Jesus pega todo o Antigo Testamento e fala assim: agora eu vou ensinar para vocês o que isso significa. E aí ele, no Sermão do Monte, ele joga completamente por terra aquela tese de que o Antigo Testamento era muito duro, o Antigo Testamento era a lei, porém Jesus ele veio para manifestar a graça, e com Jesus as coisas são mais simples. Cai absolutamente por terra quando você vê o Sermão do Monte. Estava assistindo um vídeo essa semana e alguém disse isso. Não, porque o Antigo Testamento a lei era mais dura, depois João Batista também veio. João Batista era meio bravo, meio violento, mas com Jesus era o amor, era tudo mais tranquilo. Não era não. Esse Jesus não é da Bíblia não. Porque quando Jesus vai explicar a lei, ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Ele diz assim: eu porém vos digo, aquele que se irar contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Não precisa matar. Então Jesus ele pega e ele sobe a régua. E sobe o padrão. Ele fala assim: aquele que proferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento no tribunal. Uma punição ainda maior. Ele dizia: aquele outro que chamava o seu irmão de tolo, ou seja, que ignorar ou simplesmente desprezar o seu irmão, ele está sujeito ao fogo do inferno. Então, a régua sobe. O padrão aumenta, porque tem a ver com aquilo que vem do coração e não da prática somente. Porque o que Jesus quer é que os seus discípulos, aqueles que se dizem seus seguidores, eles tenham uma lei gravada no coração, não mais em tábuas de pedra apenas, não apenas em 66 livros escritos e inspirados. Para nós não é importante que a lei esteja no calhamaço desse de papel, ou no celular, ou no site da internet, mas essa lei precisa estar gravada no nosso coração. Essa lei precisa ter a ver com a nossa essência, com a nossa vida. E uma das insistências que nós temos é de ignorar essa lei moral que deve estar gravada dentro de nós para vivermos conforme o curso do mundo, como as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra do Senhor. E com o advento das redes sociais, da internet, isso se intensifica. Porque mal sai uma notícia e já tem aquele bom tanto de comentário. Todo mundo tem um julgamento para fazer. Todo mundo tem uma sentença para aplicar. Quando a gente olha para esse texto que a gente leu, acabou de ler, a gente se depara com o apóstolo Paulo indo para o julgamento. O apóstolo Paulo estava indo para Roma para ser julgado pelo imperador. Esse era o motivo da viagem do apóstolo Paulo. Ele não teve direito e nem acesso ao julgamento justo em Jerusalém. Ele não teve um julgamento justo em Cesareia. Então ele apela para o imperador, para que o imperador pudesse tomar uma decisão imparcial. Porque os designados pelo imperador para fazer isso não tiveram coragem de fazer.
conseguem chegar em terra firme, antes de passar pelo tribunal do imperador, o apóstolo Paulo passa por um julgamento popular, um julgamento informal, assim como esses julgamentos nas nossas redes sociais hoje em dia. E da mesma forma como os nossos julgamentos de hoje, é um julgamento absolutamente equivocado. Porque a verdade que nós sabemos sobre o nosso julgamento é que muitas vezes, se não quase todas as vezes, eles são equivocados. Muitas vezes não sabemos todos os aspectos dos acontecimentos e julgamos. E queremos proferir sentenças. Quando Paulo chega em terra firme, na ilha de Malta, a primeira coisa que acontece com o apóstolo Paulo é ele ter que enfrentar um julgamento popular, um julgamento informal. Nós vemos um texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela assim. Nós vemos que eles chegam na ilha de Malta. A ilha de Malta era também conhecida como ilha de Melita, ou em algum outro Malato também chamavam a ilha assim, que significa lugar de refúgio. A ilha era considerada um lugar de refúgio, lugar onde os navios atracavam para passar o inverno, porque a navegação não era possível nesse período. Ela foi colonizada pelos fenícios, eles chegaram lá em 1000 a.C. A ilha de Malta tem ainda hoje, é uma ilha que existe, que é povoada, existe um país chamado Malta hoje. Ela tem uma área de cerca de 170 km², está aproximadamente 90 km ao sul da Sicília e 290 km ao nordeste de Cirene, no norte da África. Então a gente vê que, no versículo 1 aqui, a primeira coisa que acontece é que eles identificam o lugar onde eles haviam chegado, talvez nadando, talvez se batendo, talvez agarrado em um pedaço de madeira, não sabemos como. Mas eles dizem assim, é um pouco cômica nós formarmos uma visão na nossa mente, 276 pessoas chegando num navio naufragado. Como é que eles chegaram na praia? Né? O pessoal cansado, todo mundo apavorado, estava frio, chovendo, mas eles chegaram e identificaram que o lugar era a ilha de Malta. Receberam a hospitalidade dos nativos, que algumas traduções eles são chamados de bárbaros. Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que falavam uma língua diferente. A palavra bárbaro significa isso, pessoas de idioma que ninguém entende. Então quem não falava grego ou latim era chamado bárbaro. E aí o apóstolo Paulo, depois daquela tensão toda no navio, depois de agir sob o poder do Espírito Santo para salvar todas aquelas pessoas, Paulo, como discípulo de Jesus, ele não espera ser servido, mas ele se dispõe a servir. Talvez eu e você, depois daquela situação toda, sentaríamos em algum canto e dissemos: gente, vocês todos estão salvos por minha causa. Então agora eu vou sentar aqui, eu quero o melhor lugar. Vocês me separem em uma suíte 5 estrelas, que agora eu vou descansar, porque vocês todos me devem a vida de vocês. Mas não, o texto diz que, como discípulo de Jesus, como líder servo, que aprendeu com Cristo a servir, Paulo vai ajudar os nativos. Eles estão fazendo uma fogueira para aquecer as pessoas, que estavam muito frio, chovendo. Não sei como é que eles fizeram a fogueira na chuva também, mas está no texto que eles fizeram na fogueira que estava chovendo. Talvez uma cobertura, debaixo de uma cobertura, debaixo de uma árvore, não sei, se tem uma fogueira lá. E aí Paulo vai ajudar, ele pega um feixe de gravetos, e talvez por causa do frio, uma serpente estava invernada no meio dos gravetos, e ele confunde a serpente com os gravetos e pega todo aquele feixe e vai jogar no fogo. E aí a víbora acorda, quando ela sente o calor, ela acorda e prende na mão do apóstolo Paulo. E aí, de repente, Paulo está lá com aquela serpente pendurada e ele sacode ela no fogo assim, ela vai embora. E aí os nativos, eles ficam apavorados com aquilo. Quando eles veem a situação, assim, esse homem realmente ele é um camarada culpado. Olha lá, conseguiu escapar do mar, mas
escapa da justiça, porque o mar não conseguiu tragá-lo, mas agora a deusa de que era a deusa da justiça e da vingança, estava fazendo o trabalho dela e levando Paulo à morte. E os nativos, aí no verso 5, eles tinham expectativa: esse homem vai inchar, esse homem vai morrer, esse homem vai cair. Mas não acontece nada disso. E nós não sabemos se isso não aconteceu porque a serpente de fato não era venenosa. Porque hoje em dia, na ilha de Malta, não tem uma cobra venenosa sequer. Não tem nenhuma espécie de cobra venenosa na ilha de Malta. Todas as serpentes, todas as cobras que tem lá são cobras que não têm veneno, não são peçonhentas. Nós não sabemos se naqueles dias já era assim, ou se ela simplesmente, como é uma ilha, mata uma cobra hoje, mata a cobra amanhã, mata a cobra depois, e simplesmente eles desaparecem, entraram em extinção. Não sabemos. Então não sabemos se aquela serpente era venenosa ou não, ou se Deus fez um milagre de Paulo não morrer ou não. O fato é que todo mundo ficou na expectativa esperando Paulo morrer e Paulo não morre. Não acontece absolutamente nada. Jesus havia dito que aqueles que crescem nele pegariam as serpentes e não aconteceria mal algum. E esse é um relato bíblico de que uma serpente se pegou na mão de alguém e não aconteceu nenhum mal. Não sabemos qual a verdadeira situação e o escritor aqui, Lucas, não trata isso com muita importância. Mas fato é que Deus livrou o seu servo da morte. A serpente não teve poder contra ele, ou por falta de veneno, ou por um milagre do Senhor mesmo, que o veneno não fazer efeito. Quando eles veem isso, aí agora eles mudam de ideia. Então agora Paulo não é mais um homicida, agora Paulo é um Deus. Então assim, primeiro eles julgam que Paulo era um homicida e que realmente merecia morrer, porque mesmo tendo escapado do mar, a justiça não deixava que ele vivesse. Mas agora, imediatamente eles já mudam de opinião. Não, esse homem deve ser um Deus, porque nem uma cobra ele foi capaz, teve capacidade de matá-lo. E eles começam a reverenciá-lo como um Deus. Interessante que a ordem aqui é contrária da de Listra. Quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, eles tratam Paulo e Barnabé como deuses. Mas quando eles mostram que eles não são deuses, aí eles são apedrejados. Paulo é apedrejado por eles. A ordem é inversa. Num lugar eles chegam como deuses e acabam apanhando. No outro eles chegam sendo julgados, Paulo chega sendo julgado como homicida e acaba sendo tratado como Deus no final. Então é assim, nossos julgamentos são assim. O julgamento daquelas pessoas estavam equivocadas, não sabiam o que fazer ou o que falar, mas queriam julgar a si mesmos. Queriam proferir sentenças, queriam estabelecer critérios sobre a vida de um homem que eles mal conheciam. Paulo tinha acabado de chegar. Estava algemado, era prisioneiro, e talvez por causa das algemas as pessoas tivessem se sentido no direito de proferir esse julgamento, porque às vezes é assim que fazemos. Proferimos julgamento baseado nas aparências das pessoas, naquilo que elas aparentam, na situação que elas estão vivendo, havendo uma situação difícil, enfermidade, um problema, e a gente vai julgando, a gente vai estabelecendo julgamentos. E outras vezes também, por causa das aparências, não julgamos, mas nos deslumbramos, admiramos. Às vezes admiramos pessoas por causa de alguns aspectos que julgamos ser extraordinários, importantes, e que na verdade são apenas aparências, e não tem conteúdo nisso. Por isso, nós vamos pensar um pouco essa noite sobre por que a gente erra nos nossos julgamentos? Por que a gente julga tanta coisa errada, de forma errada, de maneira equivocada? Olhando para essa passagem, nós podemos tirar algumas conclusões. E a primeira delas é que nós erramos nos nossos julgamentos porque não compreendemos o propósito deles. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer, qual é a vontade do Senhor.
O autor do Eclesiastes diz que há tempo para tudo e há tempo para todo propósito debaixo do sol. E aí ele fala tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de matar, tempo de curar, e assim tempo para todas as coisas. Deus tem um propósito em toda e qualquer situação. Deus tem um plano e um projeto em toda e qualquer circunstância. Deus está no controle absoluto do universo e Deus sabe o que faz. Mas nós, como não compreendemos o propósito de Deus, nós, como aqueles nativos que não sabiam qual era a razão do apóstolo Paulo estar naquele lugar, eles achavam que eles podiam julgar: ou Paulo era um homicida, ou Paulo era um Deus, ou Paulo estava muito condenado, ou aquele homem estava ali por alguma outra razão, e eles não sabiam qual, mas queriam reverenciá-lo, porque o milagre extraordinário tinha acontecido na visão deles. E quando nós não paramos para compreender ou para pensar qual é o propósito do Senhor, a gente também erra no julgamento. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Qual o propósito de Deus para a vida da nossa família, dos nossos filhos? Por que propósito nós trabalhamos onde nós trabalhamos, temos a carreira profissional que temos? Qual é o propósito de Deus ter me dado o talento que eu tenho para fazer aquilo que eu faço? Qual é o propósito da luta pela qual eu estou passando? Qual é o propósito dessa situação que eu estou enfrentando? Paulo tinha um propósito ali. Paulo estava a caminho de Roma porque ele haveria de testemunhar do Senhor em Roma. Ele estava absolutamente dentro da rota que Deus traçou para ele. Não era a rota dos navios, não era a rota costumeira, não era a rota que normalmente se fazia, mas era a rota que Deus havia traçado. Porque Deus não se perde. O vento e o mar não têm a capacidade de frustrar os planos do Senhor. As tribulações, as situações, as tempestades, as dificuldades não têm capacidade de fazer com que aquilo que Deus estabeleceu seja recalculado. Deus não erra no cálculo. Com Deus não tem esse negócio de a gente virar na esquina errada e o GPS fazer o cálculo novo da roda. Com Deus não tem isso. Deus sempre tem um propósito. E as coisas são o que são, estão como estão, mas estão debaixo do controle absoluto do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós devemos julgar as coisas, nós devemos escolher as melhores coisas, nós devemos rejeitar as piores coisas e saber que Deus é soberano e vai tratar justamente de cada situação, em cada momento, de acordo com o seu propósito, porque o propósito de Deus está sendo cumprido na história. Amém? Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê que João está na ilha do Patmos, e ele lê um livro, e esse livro está selado por dentro e por fora, e travado, e ninguém é capaz de abrir o livro. E João está chorando muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado alguém que fosse capaz de ler o livro. Mas alguém disse para ele assim: não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele é capaz de abrir o livro e de desatar as suas. Aquele livro é o livro da história da humanidade, é o livro da história da igreja. E Jesus, o Rei dos Reis, é aquele que tem o livro da história nas mãos. E ele pode abrir o livro, ele pode desatar os seus, ele tem o controle absoluto de toda a história. Amém? Então nós temos capacidade de julgar de forma equivocada porque desconhecemos o propósito de Deus. Então precisamos orar mais, precisamos buscar mais comunhão com Deus, precisamos ler mais a palavra, precisamos buscar mais o Senhor. Porque quando tivermos que tomar uma decisão, nós tomaremos baseado naquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Segunda coisa que nos leva a errar em nossos julgamentos é a nossa facilidade em proferir condenação. Como a gente tem facilidade de condenar?
como a gente tem facilidade de rotular. Basta que alguém esteja fazendo algo que está em desacordo com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos, e nós queremos condenar. Proferir palavras de maldição. Irmãos, como é triste quando a gente vê discípulos de Jesus Cristo proferindo palavras de maldição. Porque esse não é o papel do discípulo de Jesus. A gente vê Jesus sendo enérgico na Bíblia. A gente vê Jesus sendo chicotado no templo. A gente vê Jesus repreendendo severamente algumas pessoas, principalmente os religiosos. Mas a gente não vê Jesus proferindo nenhuma maldição. A gente vê Jesus amaldiçoando a figueira nas pessoas. Jesus nunca fez isso. Se nós olharmos para o testemunho bíblico dos anjos, nós também não vemos isso. Pelo contrário, quando nós vemos a carta de Judas, Judas escrevendo sobre esse assunto, ele lança a mão de um trecho do texto apócrifo do livro de Enoque. E nesse livro de Enoque tem um trecho que é contada uma história sobre uma disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. É um livro apócrifo, o livro de Enoque, que relata uma briga, uma guerra, uma luta, uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés. E relatando esse texto, Judas diz assim: diante de Satanás, o arcanjo Miguel não ousou proferir maldição, mas ele disse: o Senhor te repreende. Agora, sendo Miguel quem é, não ousa proferir maldição, quem somos nós de fazer isso? Jesus disse que na mesma boca não pode ser água doce e água amarga. Nós não podemos ser assim. Foi Jesus que disse isso, não. Estamos no Evangelho. Nós não podemos querer ser discípulos de Jesus e ao mesmo tempo proferir palavras de maldição, de condenação. Não é nosso papel, nós não somos juízes. Nós estamos aqui para condenar pessoas. Nós temos muita facilidade para isso. A gente ouve um relato, a gente vê uma cena e simplesmente sai. A gente nem pensa para falar. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, aquele um é isso aqui, o presidente é não sei o quê. Os políticos são tudo assim, e assim a gente vai. É o pastor, é a liderança da igreja, são os irmãos, é o pai, é a mãe, são os filhos, é o vizinho, é o patrão, é o empregado. E aí nós aqui julgamos erradamente. As pessoas ali nem conheciam Paulo, não sabiam quem Paulo era. Não sabiam qual era a acusação contra ele, não sabiam que ele era um prisioneiro, estava algemado. Só sabiam que ele era um prisioneiro, né? Não sabiam nem o que ele tinha feito, o que não tinha feito. Mas quando a serpente gruda na mão dele, olha, só não homicida. Vai morrer, vai inchar, vai cair. Talvez alguém diga assim, bem feito. Justiça está sendo feita. Às vezes a gente fala assim, vou entregar para Deus. Vai entregar para Deus, não é para Deus fazer o que a gente quer que ele faça. Não entrega para Deus para Deus ter misericórdia. Você vai entregar essa pessoa para Deus. Entregar para Deus fazer o que a gente acha que a gente deveria fazer, mas não tem coragem. Então nós temos facilidade para condenar. Quando temos essa facilidade, nós erramos em nosso lugar. Cometemos erros graves. Às vezes amizades são perdidas, às vezes relacionamentos são quebrados, às vezes até morte acontece, por causa dessa capacidade de condenação. E a terceira lição que nós aprendemos com aqueles nativos ali, sobre por que nós erramos nos nossos julgamentos, é por causa da nossa facilidade de deslumbramento. Nós nos deslumbramos fácil.
Nós somos muito fáceis de ser enganados. Nós somos muito fáceis de, assim como julgamos para o mal com facilidade, também fazemos isso por bem. Qualquer pessoa que apresenta alguma coisa que encanta a gente já começa a correr atrás. A gente já começa a elogiar. Porque foi assim, Paulo não morreu pelo nada, é um Deus. Paulo não era um Deus, era apenas um servo de Deus Altíssimo, presente naquele lugar. E ainda hoje em dia, muitos de nós, às vezes, tratam pessoas que não são deuses, a gente sabe que só existe um verdadeiro Deus, mas endeusamos pessoas. Nos deslumbramos, porque tem um bom discurso, porque tem uma boa oratória, porque tem um dom artístico, porque está bombando nas mídias sociais, porque está todo mundo seguindo. Então, tomar cuidado com o que a gente segue nas redes sociais. Porque seguir significa lá atrás, acompanhar. Para as pessoas estão indo, você está indo também. Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada vez sua cruz e siga-me. Então a gente segue quem segue Jesus. A gente anda com quem anda com Jesus. Porque se a gente está seguindo quem segue Satanás, já está indo para o inferno, a gente está indo junto. Ou pelo menos desejando ir. Porque se nós somos seguidores de gente que está andando atrás do diabo, nós estamos indo junto com ele. Mas tomar cuidado com o que a gente segue. Já tem esse negócio de seguir na rede social. Porque às vezes é a pessoa que deveria estar seguindo o cristão. Está acontecendo o contrário. Ao invés da gente estar influenciando, estamos sendo influenciados pelos ditos influenciadores. Mas quantos influenciadores hoje em dia? Está influenciando a ir para o inferno, está influenciando fazer coisa errada, influenciando a desobedecer a Deus, influenciando a desobedecer a palavra de Deus. E a gente vai ter pau para esse tipo de gente. Quando eles deveriam estar aprendendo conosco, mas eles estão tentando aprender com eles. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus falou assim: vocês destruam todas essas pessoas, para que vocês não aprendam com eles a fazer o que eles fazem. Deus falou assim: eu rejeitei esse povo porque eu dei oportunidade para se arrependerem. E se você estudar um pouquinho, você vai falar assim: poxa vida, Deus foi muito mal, porque onde Deus se viu matar aquele monte de gente lá, quem eram aquelas pessoas? Era gente que cozinhava os filhos e não honrar os deuses. Pegava a criança viva e colocava no braço incandescente, numa estátua assim, para oferecer aos deuses. Deus deu oportunidade, eles não se arrependeram. Então Deus falou assim: a minha paciência com esse povo acabou. Então vocês entrem e destruam tudo, para que vocês não aprendam isso. Mas o que o povo de Israel fez? Não destruiu e aprendeu. Foram influenciados, estavam deslumbrados. Sabe por quê? Porque esses cultos macabros também tinha muita bebida, tinha muita dança, tinha muita orgia, tinha muita bagunça. E às vezes a festa de Deus é meio chata, porque não tem nada a ver disso. A festa de Deus é que fica bêbado. A festa de Deus é que a gente não pratica imoralidade. A festa de Deus é que a gente não vai atrás de outros deuses. Então eles acharam mais interessante. Vocês lembram a história do Balaão? O Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele falou para o Balaque, faz um negócio diferente, faz uma festinha, convida eles. Convida eles para a festinha e ensina eles a adorar a Deus de vocês, porque aí eles vão se corromper, e o Deus deles vai ficar bravo com eles e vai punir eles. Foi exatamente o que aconteceu. Caíram nem batiam. Daqui a pouco estavam todos os homens de Israel envolvidos lá com as mulheres lá de Balaque, na galera do Balaque, que eu nem sei que nação que era, agora não me lembro. Até que um levita ficou irritado com aquilo, foi lá dentro de uma tenda, um homem estava tendo relação sexual com uma estrangeira e ele pega uma lança através dos dois e finca na terra. E aí vem uma punição de Deus sobre aquelas pessoas. Por que erramos no nosso julgamento? Porque nós nos deslumbramos, a gente gosta muito disso. As luzes coloridas, as cores, os enfeites, nos seduzem muito fácil.
Muito fácil. Talvez se nós tivéssemos a capacidade de enxergar o mundo espiritual nesse momento, talvez nós veríamos demônios gordos, fora de forma, entediados, com preguiça, porque não estão fazendo esforço nenhum para corromper a igreja de Jesus. O diabo tem que trabalhar muito pouco. Tem muito pouca dificuldade para afastar o povo de Deus, porque parece que o povo está indo assim, muito tranquilo, a gente está muito encantado com tudo isso. Muito deslumbrado com tudo isso. Nós temos hoje uma igreja secularizada, mundanizada, seduzida. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para que nós consigamos enxergar por trás das cortinas. Conta-se uma ilustração de um rapaz que teve a oportunidade de escolher se ele queria ir para o céu ou para o inferno. Aí levava ele para o céu, chegou lá, aquela imagem que as pessoas têm do céu. Não acho que o céu vai ser assim. É todo mundo tranquilo, descansando, cada um com a sua harpa na mão, em cima da sua nuvem. Aí você, beleza, agora vou lá para o inferno. Chegou lá no inferno, festa, som, balada, bebida, pô, que é mais divertido o negócio. Né? Foi recebido na porta, com toda a pompa. Aí ele falou assim, ó, não vou querer ir não, vou ficar aqui no inferno que é mais legal. E foi pro inferno. Então quando ele chega lá não tinha nada aqui. Era só fogo, enxofre, tormento, sofrimento, aflição. Aí você, não quero ficar aqui não quero ir lá para o céu não, agora a gente já tem seu copo, agora é aqui, agora é assim. Porque Satanás, ele fala assim para ela, olha, Deus não quer que você seja feliz. Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele. Você vai poder mandar na sua própria vida, você vai tomar as suas próprias decisões, você não vai precisar obedecer ninguém. Então Deus é ruim, Ele não quer isso para você, Ele quer que você seja escravo, Ele quer que você seja preso, Ele quer que você seja submisso. Deus é chato pra caramba. Se você come desse fruto aqui, ó, você vai ser inteligente, você vai poder tomar as suas próprias decisões. E aí ela come o fruto. E aí ela não só fica mais esperta do que ela fica pior do que ela. Porque ela tinha a sabedoria de Deus, ia viver eternamente, ia desfrutar da misericórdia e da graça de Deus. Se tornou um ser inferior ao que ela já era. Tentando ser alguém melhor, se tornou pior do que já era. Aí Jesus vem e fala assim, olha, quem quiser virar para mim, negue-se a si mesmo, quando é cada sua cruz e siga. Vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês vão ser mortos por causa do meu nome, vocês vão sofrer, vocês vão padecer aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, perseverem que ao fim, porque aquele que perseverar será salvo. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Volta das primeiras obras, se arrepende, conserta aquilo que estava para morrer. Presta atenção, rejeite a doutrina do Balaão, rejeite a Jezabel, como diz lá em Apocalipse. Permaneçam firmes. Olha, é só mais um pouquinho. Suportem. Abram mão desse deslumbramento todo desse mundo. Rejeitem isso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venham a mim. Vocês vão ficar cansados desse mundo, vão ficar sobrecarregados disso. Parem com esse deslumbramento todo. Venham a mim, diz o Senhor Jesus. Não é fácil, é complicado, é difícil, é uma renúncia todo dia, mas o final vale a pena. Jesus jamais mentiu para nós. Jamais, mas esse mundo mente para a gente toda hora. A internet despeja mentira de um monte, em todo instante na nossa cabeça, nos nossos olhos, nos iludindo. Que o nosso casamento não é bom, que a nossa esposa não é boa, que o marido não é bom, que os filhos não são bons, que os pais são tiranos, que o governo não é bom, que nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer aquilo outro. Que o dinheiro é pouco, que a gente precisa ter mais para a gente poder ser feliz. Tem
tentando vender para a gente uma ideia de que nós somos infelizes, precisamos consumir para ser felizes, precisamos trabalhar que nem um maluco aí para poder dar conta da situação, porque senão a gente vai ser fracassado na vida. E aí a gente se mata de fazer tanta coisa, de correr para tanto lado, para agradar a gente que a gente nem precisa agradar. Talvez para se provar para a gente que nem aqui não está mais. A gente vive nesse tormento por causa desse deslumbramento que nós estamos precisando. Precisamos, irmãos, olhar para a simplicidade de Jesus, confiar no Senhor Jesus. Na pergunta do engano. O autor aos Hebreus escreve dizendo assim: olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, para que possamos correr com paciência aquela carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Olhar firmemente, mas é não tirar os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, para que você pudesse ser bem. Então nós concluímos que nesse tempo em que todo mundo se tornou especialista em todos os assuntos, que o Senhor nos dê a sensibilidade do Espírito Santo no conhecimento da palavra, para que a gente não incorra em condenações e deslumbramentos equivocados. Ideias que desconsideram o propósito de Deus em cada uma das situações que nós vivemos. E aí, para a gente orar, eu gostaria de perguntar para nós todos nessa noite: em que nós estamos baseando nossos julgamentos em relação às coisas das pessoas? Qual é a base que nós temos usado? Como nós temos tratado a nossa facilidade de proferir condenação? Porque é uma facilidade que todos nós temos. Todos nós temos essa facilidade. Como nós temos tratado, queridos, essa nossa facilidade de nos deslumbrar desse mundo? São três coisas para nós pensarmos e colocarmos em disposição hoje. Então, em pé, vamos orar. Quais são nossos critérios, irmãos, de avaliação? Temos buscado ter a sensibilidade do Espírito Santo para julgar de acordo com a palavra de Deus. Temos tratado o nosso coração, pedido para que o Espírito Santo nos ajude a pararmos de abrir os nossos lábios para proferir palavras malditas, amaldiçoando, murmurando, acusando, condenando. Será que hoje não é o dia de nós olharmos para dentro de nós e pedir: Senhor, tem misericórdia? Eu tenho admirado tão pouco a tua palavra, eu tenho admirado tantas coisas ruins nesse mundo. Só porque brilha, só porque tem uma pintura bacana, tem umas luzes coloridas, que chamam a minha atenção. Eu tenho trocado aquilo que o Senhor tem para mim pelas coisas desse mundo. Tenho julgado mal as coisas. Tenho andado atrás de gente que está indo para o inferno, ao invés de estar tentando trazer essas pessoas para perto de ti. Os moradores de Malta ficaram deslumbrados porque viram um milagre e já quiseram achar que Paulo era Deus, reverenciado como Deus. Paulo não era Deus, eles estavam equivocados. Talvez hoje seja o dia de eu e você também tirarmos alguns falsos deuses da nossa vida. Deuses falsos, pessoas, objetos, práticas, costumes,
hábitos. Talvez hoje seja o dia de nós eliminarmos alguns falsos deuses. O Senhor tem misericórdia de nós. Meu Deus, clamamos por graça e misericórdia dessa noite, Pai. Porque somos muitos julgadores. Não consideramos o propósito do Senhor. Nos deslumbramos com esse mundo. Nos falta sabedoria para abrir a boca. E acabamos proferindo condenações que absolutamente não deveriam fazer parte da nossa vida, porque não é esse nosso papel. Só o Senhor é juiz, e o justo juiz, que um dia julgará com equidade, com justiça, toda a humanidade. Então ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos de Cristo, sem amaldiçoarmos e sem nos educarmos por si, renunciando toda carnalidade, renunciando toda imoralidade, ainda que se pareça bonito aos nossos olhos. Livra-nos de todo engano, de toda mentira. Livra-nos, ó Senhor, de cairmos no laço do passarinheiro. Esconda-nos no teu esconderijo, Senhor, como diz a tua palavra, e livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, das armadilhas de Satanás. Sabemos, ó Deus, que temos um inimigo astuto, que planeja também ciladas astutas, como diz a tua palavra. Dá-nos sabedoria e graça para escaparmos das armadilhas. E aquelas que nós já caímos, Senhor, ajuda-nos a nos livrar delas. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos arrependermos de termos pecado e nos distanciarmos de Ti. Leva-nos de novo para o centro da Tua vontade. Aquelas que estamos prestes a cair, Senhor, livra-nos. Guia, Senhor, os nossos pés para longe de Deus, e tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Trata, Senhor, com os nossos lábios, nossa boca, nossa língua, nossa mente, para que só saia a palavra de bênção, de conforto, de consolo, e possamos ser instrumentos de bênção na vida de pessoas que estão à nossa volta. Dá-nos sabedoria e graça para compreender todo o propósito do Senhor, em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus e para a tua glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos ministrar a ceia com o Hugo, com o Valmir, com o Lucas. Irmão Jair, por favor, venha nos ajudar. A ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia não é minha e não é da Igreja Renovada. A ceia é de Jesus. Nós não proibimos ninguém de participar da ceia, mas nós tratamos a ceia com reverência. O batismo é o sinal do compromisso e da aliança com Deus, e a ceia é a prática do compromisso e da aliança com Deus. Então nós recomendamos que participem da ceia aquelas pessoas que fizeram compromisso com Jesus através do batismo, que assumiram esse compromisso publicamente através do batismo, e assim participam da ceia como prática dessa aliança que tem com Jesus. Aqueles que são batizados, que já fizeram esse compromisso, devem participar da ceia, é uma ordenança.